Deficientes não compram mansões, disse o corretor, humilhando a cliente em cadeira de rodas e descobre sua verdadeira identidade da pior forma. Santa Helena, uma cidade paradisíaca localizada entre montanhas exuberantes e praias cristalinas, é o cenário perfeito para quem busca luxo e tranquilidade. Com bairros sofisticados e uma paisagem de tirar o fôlego, a cidade tornou-se um dos locais mais desejados por empresários, celebridades e turistas. No coração desse paraíso está o bairro de Altos do Farol, famoso por suas mansões luxuosas que oferecem vistas deslumbrantes para o oceano. Paola Visconti, uma das figuras mais proeminentes do setor de tecnologia, decidiu que era hora de realizar um antigo sonho: adquirir uma mansão que simbolizasse sua resiliência e conquistas. Após um grave acidente de carro 5 anos atrás, que a deixou paraplégica, Paola enfrentou uma jornada árdua de recuperação. Determinada, ela reconstruiu sua vida e expandiu sua empresa, provando a si mesma e ao mundo que sua cadeira de rodas não era um limite, mas parte de quem ela havia se tornado. Ainda assim, o desejo de um recomeço mais pessoal persistia. Com o incentivo de Clara, sua amiga e assessora de longa data, Paola escolheu Altos do Farol como seu novo lar. Uma mansão moderna com piscina infinita e vista panorâmica para o mar parecia perfeita. Clara marcou uma visita com a Imperium Imobiliária, referência no mercado de alto padrão de Santa Helena. Do outro lado da história está Igor Mendes, um jovem corretor que vê em Altos do Farol a oportunidade de alcançar seu sonho de enriquecer rapidamente. Com 30 anos e um currículo impressionante de vendas, Igor é conhecido tanto por sua ambição quanto por sua arrogância. Ele acredita que os clientes de luxo têm um perfil claro: riqueza ostentada em roupas de grife, carros esportivos e atitudes imponentes. Paola, com sua simplicidade e discrição, desafia seus preconceitos. Quando os mundos de Paola e Igor se cruzam, em uma visita marcada por tensões e julgamentos precipitados, ninguém imagina como esse encontro mudará a vida de ambos de maneiras irreversíveis. O dia da visita à mansão amanheceu com o céu limpo e o sol banhando a paisagem deslumbrante de Altos do Farol. Paola estava ansiosa. Mesmo com todo o controle emocional que cultivara ao longo dos anos, sentia um misto de excitação e apreensão. Clara, sempre ao seu lado, ajudou-a a se preparar, certificando-se de que nada interferisse na sua primeira impressão da propriedade. Hoje é um marco, Paola. Essa casa é a representação de tudo que você superou, disse Clara com um sorriso encorajador. Do outro lado da cidade, Igor se preparava para o encontro com a confiança de quem acredita ter tudo sob controle. Para ele, clientes milionários eram um território familiar, mas também um jogo de poder. Quando leu o nome de Paola no agendamento, sequer fez uma pesquisa sobre ela. Confiava em seus instintos, e para ele, alguém que não fazia questão de exibir status provavelmente não era um comprador sério. Ao chegar à imobiliária, Paola foi recebida com um olhar de estranheza pela recepcionista, que hesitou antes de chamá-la pelo nome. Quando Igor apareceu, sua postura profissional não escondeu a expressão de surpresa ao vê-la em uma cadeira de rodas. Ele a cumprimentou com formalidade, mas seu tom já trazia uma sutil condescendência. "O que podemos fazer por você hoje?", perguntou Igor, sem demonstrar o entusiasmo habitual que reservava para clientes que julgava promissores. "Quero conhecer a mansão no Altos do Farol. Estou interessada em comprá-la", respondeu Paola, com um sorriso confiante. "Ah, claro, é uma propriedade de alto valor. Talvez possamos começar com algo mais acessível", sugeriu Igor, tentando disfarçar o desconforto. Clara interveio imediatamente. "Acredito que você não entendeu. A senhora Visconti já tem recursos para adquirir qualquer imóvel desta cidade. Por favor, mostre a propriedade que agendamos." Constrangido, Igor tentou se justificar, mas conduziu a visita. Chegando ao local, a mansão era tudo o que Paola havia imaginado. Janelas amplas capturando a luz do sol, o aroma do mar preenchendo os ambientes e um design que equilibrava sofisticação e conforto. Mas, enquanto Paola se deslumbrava com o espaço, Igor parecia distante, sem se engajar na conversa ou responder adequadamente às suas perguntas. Em um momento,
Quando Paola mencionou fazer ajustes para a acessibilidade, Igor não conseguiu conter um comentário carregado de preconceito. Com todo respeito, eu não sei se este tipo de imóvel é adequado para suas necessidades. A atmosfera ficou pesada. Clara encarou Igor com indignação, enquanto Paola manteve sua postura, embora o impacto das palavras tivesse sido visível em seu olhar. Sem se abalar, ela concluiu a visita e informou que tomaria sua decisão em breve. Ao sair da propriedade, Paola olhou para Clara e disse calmamente: "Não vamos desistir disso. Quero essa casa." O que Igor ainda não sabia era que Paola tinha mais poder do que ele imaginava. Não apenas financeiro, mas em termos de influência e capacidade de transformar vidas, inclusive a dele. A visita, que parecia uma oportunidade perdida, marcaria o início de uma reviravolta que ninguém poderia prever. A noite após a visita à mansão foi de reflexões para Paola. Embora estivesse acostumada a enfrentar preconceitos desde o acidente, a maneira como Igor a tratou a fez questionar até onde o julgamento alheio poderia impactar suas escolhas. Clara, revoltada, sugeriu que denunciassem Igor à administração da imobiliária. "Não precisamos disso agora", respondeu Paola. "Eu quero a casa, e quero que seja no meu tempo. Quero que ele entenda quem eu sou sem que ninguém precise apontar isso por mim." Enquanto isso, Igor, sentado no pequeno apartamento onde vivia, revisava mentalmente o dia. Embora sua arrogância fosse uma armadura contra inseguranças pessoais, o desconforto sobre como havia tratado Paola crescia. Ele não entendia por que estava tão incomodado, mas atribuiu isso ao risco de perder uma comissão substancial caso estivesse errado sobre sua cliente. No dia seguinte, Paola entrou em contato diretamente com o proprietário da mansão, através de uma rede de contatos que Igor nem sabia que ela tinha. Após uma longa conversa, o vendedor ficou impressionado com a determinação dela e iniciou o processo de venda diretamente. Contudo, por questões contratuais, a Imperium Imobiliária ainda precisava intermediar os trâmites finais, e Igor foi designado novamente como responsável pelo atendimento. Quando recebeu a ligação, Igor sentiu uma mistura de surpresa e desconforto. "Ela realmente tem interesse", pensou, tentando reorganizar sua abordagem. Decidido a corrigir sua postura, ele chegou à reunião seguinte mais atento, mas ainda sem compreender a profundidade do impacto de suas atitudes. Na sala de reuniões da imobiliária, Paola chegou acompanhada por Clara, que continuava atenta a qualquer sinal de desrespeito. Durante a conversa, Igor manteve uma postura mais neutra, embora fosse perceptível que ele ainda não a via como uma cliente tradicional. Isso ficou evidente quando ele insistiu em apresentar outras propriedades. "Eu já decidi, Igor. É aquela casa ou nenhuma", disse Paola firme, mas calma. "O que preciso de você é que finalize o contrato de forma eficiente." Igor hesitou. "Claro, senhora Visconti. Mas devo dizer que é um imóvel muito singular. Talvez algo menor fosse mais funcional." Nesse momento, Clara interveio novamente. "Igor, é a segunda vez que você coloca em questão as decisões da Paola. Acho que não é sua função decidir o que é funcional para ela." Paola, no entanto, ergueu a mão para sinalizar que estava tudo bem. Com um tom sereno, mas incisivo, ela olhou diretamente nos olhos de Igor. "Se você quiser continuar neste trabalho, talvez precise entender algo fundamental. Funcionalidade não é sobre minha cadeira de rodas. É sobre como eu enxergo minha vida. E minha vida é maior que seus preconceitos." As palavras de Paola atingiram Igor como um raio. Pela primeira vez, ele se sentiu desarmado diante de alguém que não apenas o confrontava, mas fazia isso com a autoridade de quem já enfrentara desafios muito maiores. Ele não respondeu imediatamente, mas algo dentro dele começou a mudar. Quando a reunião terminou, Igor ficou sozinho na sala, refletindo sobre como havia subestimado Paola. Ele sentiu um desconforto crescente, que ia além do medo de perder a venda. Era vergonha. No caminho de volta, Paola conversava com Clara sobre os próximos passos. "Ele não entende, mas não quero apenas a casa, Clara. Quero que ele aprenda algo com isso, porque ele não é o único que pensa assim. E talvez isso vá ajudá-lo a ser melhor para outras pessoas também." Enquanto os papéis da venda começavam a se movimentar,
A história de Paola e Igor começava a tomar um rumo que nenhum dos dois esperava, com uma reviravolta que testaria tanto o orgulho dele quanto a compaixão dela. O processo de compra da mansão prosseguia, mas a relação entre Paola e Igor ainda era marcada por tensões. Paola notou que Igor estava mais cuidadoso em suas palavras, mas a mudança parecia ser mais uma tentativa de preservar a venda do que uma transformação genuína. Clara permanecia vigilante, cética sobre qualquer melhora no comportamento dele. Enquanto isso, Igor tentava mascarar seu desconforto crescente. A frase de Paola, "Minha vida é maior que seus preconceitos", ecoava em sua mente. Ele começou a pesquisar sobre ela e descobriu, para seu espanto, quem era Paola Visconti. Não apenas uma empresária bem-sucedida, mas uma figura conhecida por sua luta por inclusão e acessibilidade no setor tecnológico. Ele sentiu um misto de admiração e vergonha, percebendo que sua visão limitada havia obscurecido a grandeza da mulher que ele havia julgado. No entanto, o destino tinha outros planos para ambos. Durante uma das reuniões finais para acertar detalhes contratuais, um imprevisto mudou completamente a dinâmica. O proprietário da mansão apareceu para uma breve apresentação, e sua conversa com Paola foi calorosa, cheia de respeito e entusiasmo. O homem olhou para Igor com um tom de leve reprovação. "Você sabe a sorte que tem de estar trabalhando com alguém como a senhora Visconti, não sabe?" perguntou o proprietário, sorrindo. Igor sorriu amarelo, sentindo que estava sendo exposto de maneira sutil. Assim que o proprietário saiu, Clara não perdeu a oportunidade de pressionar Igor. "Acho que agora você entende melhor com quem está lidando, não é?" Paola interrompeu, mudando o tom da conversa. "Clara, chega, não precisamos disso. Eu não quero que ninguém mude por pressão ou vergonha. Eu quero que ele entenda." Essas palavras pesaram sobre Igor mais do que qualquer repreensão poderia. Nos dias que se seguiram, ele decidiu que precisava reparar seus erros. Igor procurou Paola diretamente, pedindo um momento para conversar em particular. "Senhora Visconti, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso falar com você", disse ele, com um tom sincero. Paola, surpresa com a atitude, aceitou. Encontraram-se em um café próximo e Igor finalmente desabafou. "Eu julguei você, de maneira injusta e ignorante. Não vou tentar justificar o que fiz, mas quero que saiba que estou disposto a aprender. Você me fez enxergar o quanto eu estava errado, e isso está me incomodando mais do que imaginei." Paola ouviu atentamente. "Igor, reconhecer é o primeiro passo, mas mudar exige mais do que palavras. Você está disposto a mudar? Não por mim, mas por você e pelas pessoas que você vai encontrar no futuro?" "Sim", respondeu ele, com uma sinceridade que Paola sentiu ser verdadeira. "Eu não sei por onde começar, mas quero aprender com meus erros." Esse momento marcou o início de uma transformação em Igor. Ele começou a se envolver em treinamentos de inclusão promovidos por Paola, que viu nesse gesto uma oportunidade de fazer do caso pessoal uma lição que pudesse beneficiar outros. Aos poucos, Igor começou a se tornar um corretor mais empático e atento, disposto a ouvir e respeitar as histórias de seus clientes. Enquanto isso, a compra da mansão chegou ao fim, mas com uma surpresa que ninguém esperava. Durante a cerimônia simbólica de entrega das chaves, organizada pelo proprietário, Paola fez um discurso que deixou todos emocionados. "Essa casa não é apenas uma conquista pessoal. Ela representa cada pessoa que duvidou de mim, mas também cada pessoa que me apoiou. E, acima de tudo, ela é um símbolo de que limites existem apenas onde os colocamos." Ela então chamou Igor para o palco. Com um sorriso acolhedor, entregou a ele um envelope. "Você cometeu erros, Igor, mas também deu um passo para mudá-los. Aqui está algo que pode ajudá-lo a continuar sua transformação." Dentro do envelope estava um convite para um curso avançado de treinamento em inclusão e atendimento especializado, custeado por Paola. Igor não conteve a emoção, sentindo que aquele gesto era mais do que ele merecia, mas exatamente o que ele precisava. O evento terminou com aplausos calorosos, mas o verdadeiro impacto estava apenas começando. Paola não apenas havia conquistado a mansão de seus sonhos, mas também transformado a visão de uma pessoa, deixando um legado maior do que qualquer propriedade poderia representar. Meses se passaram,
e a vida de Paola na mansão começou a se estabelecer. O imóvel se tornou um símbolo não apenas de sua superação, mas também de seu compromisso com a mudança social. A casa era frequentemente utilizada para encontros com líderes de ONGs, empresários e movimentos que lutavam pela inclusão de pessoas com deficiência. Paola queria que aquele espaço fosse mais do que um lar. Queria que fosse uma fonte de inspiração para outros. Enquanto isso, Igor mergulhou nos treinamentos e começou a aplicar o que aprendia em seu trabalho. Ele se tornara um dos corretores mais requisitados na Imperium Imobiliária, conhecido por sua abordagem cuidadosa e respeitosa com clientes de todas as origens. No entanto, ainda carregava consigo o desejo de corrigir totalmente seu erro com Paola, algo que sentia que não havia concluído. A grande oportunidade veio quando Paola organizou um evento beneficente na mansão, para arrecadar fundos para uma iniciativa de acessibilidade em Santa Helena. Entre os convidados estavam empresários influentes, políticos locais e representantes de diversas organizações sociais. A Imperium Imobiliária foi convidada a patrocinar o evento e Igor, como um dos principais corretores, foi encarregado de representar a empresa. No dia do evento, a mansão estava deslumbrante, decorada com luzes que refletiam no oceano e com um clima de otimismo no ar. Igor chegou nervoso, mas decidido. Ele sabia que aquele seria o momento de finalmente demonstrar a Paola que sua transformação era genuína. Durante o evento, Paola subiu ao palco para agradecer aos participantes e apresentar os projetos que seriam financiados com as doações. Seu discurso foi emocionante, destacando histórias de superação, mas também a importância de abrir espaço para conversas difíceis sobre preconceitos. Não se trata apenas de inclusão. Trata-se de enxergar além do que os olhos mostram e de criar uma sociedade onde todos têm valor. O preconceito que enfrentamos não é só culpa de quem nos julga, mas da falta de oportunidade de entender e crescer juntos. Cada um aqui pode fazer a diferença, começando com pequenos gestos, disse ela, olhando a plateia com intensidade. Quando o discurso terminou, Igor tomou coragem e se aproximou de Paola. "Posso roubar um minuto seu?" perguntou com um sorriso hesitante. Paola assentiu, curiosa. Igor respirou fundo e começou. "Eu sei que já me desculpei antes, mas preciso dizer algo mais. Você me ensinou algo que eu nunca vou esquecer. Você não apenas me mostrou o erro, mas me deu a chance de fazer algo a respeito. Graças a você, mudei minha abordagem, não apenas no trabalho, mas na vida. E eu percebi que essa mudança nunca vai parar." Paola o observava com atenção. Mas antes que pudesse responder, Igor continuou. "Hoje, trouxe algo para você. Não é um presente, é uma promessa", disse ele, entregando um pequeno envelope. Dentro do envelope, havia um documento. Igor havia iniciado uma parceria com uma ONG local para oferecer treinamentos gratuitos de acessibilidade para profissionais do mercado imobiliário. Ele usaria seu próprio tempo e recursos para expandir o que aprendera. Paola ficou em silêncio por um momento, absorvendo o gesto. Então, com um sorriso emocionado, respondeu: "Igor, eu sabia que você tinha potencial para mudar. E agora você está ajudando outros a fazerem o mesmo. Essa é a verdadeira vitória." O evento terminou com um sentimento de renovação e esperança. Igor havia provado que não apenas aprendera com seus erros, mas que estava disposto a perpetuar a mudança. Paola, por sua vez, sentiu que sua missão naquela história estava completa. Nas semanas seguintes, a parceria de Igor com a ONG ganhou destaque na mídia local, e ele começou a ser convidado para palestras sobre acessibilidade no mercado imobiliário. Sua transformação se tornou um exemplo de como o aprendizado e a empatia podem superar preconceitos enraizados. Paola, por sua vez, continuou a expandir suas iniciativas em Santa Helena, usando sua mansão como um ponto de encontro para movimentos de inclusão e inovação. A casa, que antes era apenas um sonho, agora era um símbolo vivo de superação e propósito. Um dia, ao observar o pôr do sol de sua varanda, Clara se aproximou de Paola com uma xícara de café e um sorriso no rosto. "Você transformou aquela casa, aquele corretor, e ainda conseguiu mudar uma parte da cidade. Alguma vez você imaginou que tudo isso viria de uma venda de imóvel?" Paola riu suavemente.
com os olhos fixos no horizonte. Às vezes, as mudanças mais importantes começam nas coisas mais simples, Clara. O segredo é acreditar que podemos fazer a diferença, mesmo quando ninguém mais acredita. Com essa reflexão, a história de Paola e Igor não só terminou, mas deixou um legado. O impacto do encontro entre eles reverberou por toda Santa Helena, mostrando que os maiores triunfos são aqueles que transformam corações e abrem novos caminhos para todos. Eu contei essa história para te convidar a refletir. Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência ou pela primeira impressão? E mais importante, estamos dispostos a mudar quando percebemos nossos erros? Que possamos aprender com Paola e Igor, enxergando além das aparências e criando um mundo mais justo e empático para todos. Espero que esse vídeo te inspire a não desistir dos seus sonhos. E eu quero te encontrar no próximo vídeo também, então não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E se gostou, deixe seu comentário. E aproveite para nos contar de que lugar você está assistindo. Eu quero muito saber o que você mais gostou no vídeo. E se quiser ver mais vídeos com histórias lindas assim, é só clicar em algum desses vídeos que está aparecendo em sua tela. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.